E aí, pessoal? Hoje a gente está indo para a nossa aula 6 de cálculo 1 e eu estou fantasiado aqui de Thomas Shelby para gravar essa aula com a minha boina, tá? A gente vai falar sobre derivadas de funções trigonométricas e a regra da cadeia. Então, a gente tem aí uma parte de introdução, depois a gente vai falar de derivadas de trigonométricas e depois de regra da cadeia, tá? São duas perguntas que a gente pretende responder hoje. Primeiro, quais as derivadas das funções trigonométricas diretas, não as inversas a gente vai ver no outro momento. E como podemos derivar uma função que resulta da composição de outras duas. Tá? Antes de a gente passar para as funções exponenciais e logarítmicas, eu tenho uma razão que eu suspeito que o Hinton tenha feito isso propositalmente, é porque ele usa a derivada logarítmica como uma forma de, junto com a regra da cadeia, né? Eu poderia ter invertido, mas aí vocês iam ter que passar para uma parte para estudar o livro, depois voltar, e aí eu achei melhor seguir a sequência dele. Foi mais uma decisão mais pragmática do que qualquer outra coisa. Então, os objetivos são que vocês saiam daqui sabendo determinar a função derivada associada às funções trigonométricas e aplicar a regra da cadeia para cálculo da função derivada de funções compostas. Vamos lá, começando aqui com derivada das funções trigonométricas. A derivada do seno. Nós vamos mostrar a derivada do seno e do cosseno pela definição. O resto vai sair pela derivada, pela regra do quociente. Ok? Então, um resumo é isso. Seno e cosseno saem pela definição, o resto pela regra do quociente. Então, considere um ângulo x em radianos, a derivada do seno de x é o cosseno de x. É isso, né? Você pode anotar na sua tabela. As aulas de derivadas, né, elas agora vão ter como parte da tarefa você montar a sua própria tabela de derivados, tá? Então, derivada do seno é cosseno. Como é que o senhor sabe disso, professor? Vamos lá. Então, a gente pode usar a fórmula do seno da soma. O que é o seno da soma? Quando você soma dois arcos, o seno da soma desses arcos é o seno do primeiro arco vezes o cosseno do segundo, mais o seno do segundo pelo cosseno do primeiro. Tá? Então, isso também tem fundamentos de cálculo, tá? Uma fórmula ali que a gente usa, a gente não prova isso nenhum desses cursos, mas é provável isso, tá? Você pode provar, não é tão simples assim a dedução, mas dá para fazer, tá? Posso fazer em um outro momento também. Então, o que a gente faz? Ó, a derivada é o limite da função aplicada no ponto deslocado de h menos a função no ponto. Então, seno de x mais h é essa primeira parte aqui, ó, menos seno de x, tá? Dividido por h. Então, eu vou pegar aqui, ó, no primeiro e no terceiro termo nós temos seno de x. Eu vou colocar isso em evidência nesse termo aqui embaixo, ó. E aí a gente vai ficar com o limite de 1 menos cosseno h dividido por h. Esse limite, aparentemente, você vê ele, nossa, mas esse limite ele tem uma indeterminação. 1 menos 1 dá 0, 0 sobre 0, tá? Quando a gente falou de teorema do confronto, a gente calculou esse limite, tá? Esse limite é facilmente calculável. Então, você sabe que usando o teorema do confronto você pode provar essas propriedades trigonométricas, e a gente mostrou também o limite de seno de h dividido por h, tá? Que dá 1. Então, a gente usa isso, né? Ó, esse aqui, ó, seno h dividido por h, botei em azul para destacar aqui, ó, vezes o cosseno de x. Como o limite é com respeito a h, o cosseno de x é constante, então ele sai do limite. Então fica cosseno de x, limite de seno h sobre h, que é 1, e esse limite ele é 0. Tá? Se você não acredita nisso, eu proponho que você volte e mostre mais uma vez que isso é verdadeiro, tá bom? Então, isso aqui, né, dá derivada de seno de x é igual a cosseno de x. Considera um ângulo x em radianos, a derivada do cosseno é menos o seno, tá? Então, a derivada do seno é cosseno, mas a do cosseno é menos o seno. Então, usando a fórmula do seno da soma,
desculpa, do cosseno da soma, ó, cosseno da soma, aqui, do cosseno da soma, qual é o cosseno? O cosseno da soma de dois ângulos x e h é cosseno do primeiro, que é o x, vezes o cosseno do h, menos o seno do primeiro, vezes o seno do segundo. Tá? Sem inverter ordens aí não vai fazer diferença. Então, ó, como é cosseno, cosseno, menos seno e seno, né, não vai dar problema. Agora, se for cosseno de x menos h, aí também não vai dar problema, tá? Se for x menos h, for h menos x, vai ser cosseno, cosseno. Agora, no seno da soma, você inverte, tá? Se for seno de x menos h, vai fazer diferença a ordem que você colocar. Ó, a derivada de cosseno é cosseno de x mais h menos cosseno de x dividido por h com esse limite em que h tende a zero. Então, ó, só troquei aqui, ó, cosseno de x vezes cosseno de h menos seno h vezes seno x menos cosseno de x. Então, eu coloco cosseno de x em evidência. Nesse segundo termo, ele vai ficar menos 1 mais cosseno h, ou seja, se a gente troca o sinal, fica 1 menos cosseno h. Esse limite a gente já discutiu que é zero. Depois fica seno de h sobre h, com o sinal trocado, e seno de h sobre h, o limite disso aí com h tendendo a zero é 1, portanto, derivada do cosseno é menos seno. Então, você pode segurar aí na sua cabeça. Derivada do seno é cosseno, derivada do cosseno é menos seno. Tá? Pode usar a sua tabela também, até você se acostumar. Agora, né, a gente tem as derivadas das outras funções trigonométricas, que é a derivada da tangente, da cotangente, que são definidas, ó, tangente é seno sobre cosseno, e cotangente é cosseno sobre seno. Então, a tangente é o inverso da cotangente. Não é função inversa. A gente vai ver depois. A função inversa da tangente é o arco tangente. Tá? Ela diz o arco cuja tangente tem um determinado valor. A tangente de um arco, ela dá o valor. Tá? E o inverso da cotangente, a função inversa da cotangente, desculpa, é o arco cotangente. Tá bom? A mesma coisa, secante, a função inversa da secante é o arco secante, e a função inversa da cossecante é o arco cossecante. Tá bom? A função secante é o inverso do cosseno e não a função inversa do cosseno. É 1 dividido por cosseno, e a cossecante é o inverso do seno, não é a função inversa do seno. A função inversa do seno é o arco seno, e a função inversa do cosseno é o arco cosseno. Então, a função inversa sempre você bota um arco na frente, porque é o arco cujo valor resulta naquele cosseno. Tá bom? A gente vai fazer todas ao mesmo tempo. Tá bom? Todas levam a regra do produto aqui, ó. Então, a derivada da tangente, a gente vai mostrar que é secante ao quadrado. A derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado. A derivada da secante é secante tangente ou tangente secante. E a derivada da cossecante é menos cotangente cossecante. Ou cossecante cotangente. Então, aqui, ó, derivada da tangente. Você pega a regra do produto. Derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo, dividido pelo segundo ao quadrado. Então, temos, ó, derivada do seno vezes o cosseno, menos seno a derivada do cosseno, dividido por cosseno ao quadrado. Derivada da cotangente, mesma coisa. Derivada do primeiro, que é o cosseno. A cotangente é cosseno dividido por seno. Vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, como o segundo é o termo do denominador, então é a derivada do seno dividido pelo segundo ao quadrado, que é seno ao quadrado. Ah, secante, a derivada de 1, que é o numerador, vezes o denominador, menos o numerador pela derivada do denominador, dividido pelo denominador ao quadrado. Então, como a secante é 1 sobre cosseno, isso aqui fica a derivada de 1 vezes o cosseno, menos 1 vezes a derivada do cosseno. A derivada de 1 vezes o cosseno, menos 1 a derivada do cosseno. A mesma coisa para cossecante, ó. Derivada do primeiro, que é o numerador, que é 1, dividido vezes o seno, que é o numerador, menos 1 vezes a derivada do seno, dividido por seno ao quadrado. Aí o que acontece? Eu vou transpor essas mesmas coisas aqui, eu vou transpor para cá. Então, na derivada da tangente, a derivada do seno é cosseno, fica cosseno ao quadrado, e a derivada do cosseno é menos seno. Então, fica menos
com menos seno ao quadrado. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Isso aqui sobra 1 dividido por cosseno ao quadrado. Guarda esse resultado. Derivada do cosseno vezes o seno, menos cosseno vezes a derivada do seno dividido por seno ao quadrado, é a derivada da cossecante. Então, a derivada do cosseno é menos seno, então fica menos seno ao quadrado, menos derivada do seno é cosseno, então fica cosseno ao quadrado, menos seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1, então fica menos 1 dividido por seno ao quadrado. No caso da secante, ó, a derivada de 1 é 0, vezes o cosseno, menos 1, vezes a derivada do cosseno, que é menos seno. Então, vai ficar mais seno dividido por cosseno ao quadrado. Aí eu vou separar, ó, seno ao cosseno ao quadrado é seno por cosseno vezes 1 dividido por cosseno. Eu dividi o cosseno ao quadrado em cosseno vezes cosseno. O mesmo a gente faz aqui para a cossecante. Então, a derivada de 1 vezes o seno, menos 1 vezes a derivada do seno, a derivada de 1 vezes o seno, menos 1 vezes a derivada do seno, dividido por seno ao quadrado é menos, aqui, ó, derivada de 1 é 0, porque 1 é uma constante, 1 vezes a derivada do seno é cosseno, tá? A derivada do seno é cosseno. Como esse sinal já tem aqui da nossa expressão, então ele fica aí, dividido por seno ao quadrado. Então, ó, menos cosseno dividido por seno ao quadrado, eu posso entender cosseno dividido por seno, vezes 1 sobre seno. Seno por cosseno é a tangente, e cosseno por seno é cotangente. Então, ó, a derivada da tangente é 1 sobre cosseno ao quadrado, que é a secante ao quadrado. A derivada da cotangente é menos 1 dividido por seno ao quadrado, que é menos cossecante ao quadrado. A derivada da secante é seno sobre cosseno vezes 1 sobre cosseno, que é tangente, e 1 sobre cosseno é a secante. E a derivada da cossecante é menos cosseno dividido por seno, que é a cotangente, vezes 1 sobre seno, que é a cossecante. Então, estão provados os resultados dessas 4 funções trigonométricas. Então, finalmente, nós temos, né, aquilo que nós afirmamos, né, no início, que a derivada da tangente é a secante ao quadrado, que a derivada da cotangente é menos a cossecante ao quadrado, que a derivada da secante é tangente secante, que a derivada da cossecante é menos cotangente cossecante. Regra da cadeia. Agora a gente entra numa outra parte do assunto, tá, de derivada. O que é a regra da cadeia? A gente já aprendeu derivada de função polinomial, de função potência, de produtos, de somas, de quocientes, de diferenças. E agora a gente vai aprender a derivada da função composta. Na próxima aula, a gente vai aprender a derivada das funções logarítmicas exponenciais e as derivadas de funções inversas. Então, a gente completa aí, né, de certa forma, o nosso quadro geral para descobrir a derivada da função que a gente queira. Tá bom? Virtualmente é isso. Pode ser que a derivada seja muito difícil para você fazer e que, né, você não consiga, ou que a função não seja diferenciável. Mas aqui a gente está tratando sempre com funções diferenciáveis. O que é a regra da cadeia? A regra da cadeia é uma expressão para determinação da derivada da composição de duas funções, como, por exemplo, derivada do seno de raiz de x. Ora, você tem uma função que é o seno e a outra que é a raiz de x. Derivada de tangente de x ao cubo. Ora, você tem aqui tangente de x ao cubo. X ao cubo é uma função, tangente é outra função. Você bota uma função dentro da outra. E e elevado a seno de x. Então, seno de x é uma função e e elevado a x é outra função. Você montou essas uma das outras, você compôs uma na outra. Então, vamos problematizar isso aqui para você ver qual é o sentido da regra da cadeia. Vamos supor, tá? Eu estou pegando dados relativamente reais aqui, que um carro seja capaz de percorrer y quilômetros com 1 litro de gasolina. Vamos supor que y seja 10 quilômetros. Tá? Então, o carro faz 10 quilômetros por litro. A distância que pode ser percorrida sem abastecer, então, é função da capacidade volumétrica do tanque. Então, como o carro não está só com 1 litro de gasolina do tanque, ele está, digamos, com 40 litros, 30 litros, 20 litros, depende aí do ponto, isso vai depender do volume do tanque U, tá? Então, a quantidade de quilômetros percorridos é igual a uma função de U, que é o volume do tanque. Então, quantidade de quilômetros Y é função do volume de gasolina que tem no tanque. Ainda, considerando o litro do combustível a custo de R$ 5,00 em um posto, tá? A quantidade total, né, de combustível no tanque depende da quantidade de dinheiro usado. Se X é o quanto se gasta no abastecimento, então U, que é o volume de gasolina no tanque, depende da quantidade de dinheiro gasto. Por exemplo, se você enche o tanque, você vai pagar um valor de, sei lá, R$ 200, vamos supor.
né? Se você bota metade do tanque, você vai pagar R$100. Se você bota um quarto do tanque, vai botar R$50, etc. Então, a quantidade de quilômetros rodados, ela depende da quantidade de gasolina no tanque, e a quantidade de gasolina no tanque depende da quantidade de dinheiro que você paga lá no posto, tá? Então, a taxa de variação de quilômetros em relação ao volume de combustível no tanque é DY, DU, ou seja, Y é a quantidade de quilômetros, e U é o volume de gasolina no tanque. Então, é 10 quilômetros por litro de gasolina no tanque que o carro gasta. E a taxa de variação de U com X, que é a quantidade de gasolina no tanque por real investido, é que existe 1 litro de gasolina para cada R$5 investido. Então, a taxa de variação do volume de gasolina com dinheiro gasto é DU dx igual a 1 dividido por 5 litros por reais. Naturalmente, você vai chegar aqui que o número de quilômetros percorridos é função da quantidade de dinheiro investida, ou seja, YF de U e U é igual a G de X. Então, o Y é uma função de G de X. É uma F de G de X. Então, olha o que você pode fazer. Se você vai ver a quilometragem real, a quilometragem por real gasto, tá? Isso vai dar, ó, dy dx é dy du dx. Tanto aqui nós temos 10 km por litro e aqui nós temos 10 litros por R$5, tá bom? Então, 10 dividido por 5 dá 2 km por real. Então, para você andar 1 quilômetro, você, num carro que faz aí, por exemplo, um Onix, que é um carro que eu tenho, né, faz 10 km por litro, para abastecer aqui em Santarém, por exemplo, você vai precisar aí para percorrer 2 quilômetros, você vai precisar de R$1. Ou seja, R$1 para cada 2 quilômetros. Você percorre 2 quilômetros por real. Tá? Então você já sabe mais ou menos. Aquele amigo Miguel, né, diz para você: me dá uma carona ali, eu pago o dinheiro da gasolina. Você olha no seu odômetro, né? E o professor de matemática ensinando você a ser pão duro, né? E ser antissocial também, né? Porque você não vai dar carona para o seu amigo, porque o seu amigo foi antissocial com você e quis explorar você materialmente, vamos dizer assim, né? Porque ele não quis pagar um mototáxi ou um Uber, tá? Então você vai dizer assim, ó, olha lá no odômetro, deu quantos quilômetros? Deu 5. Aí você pega 2 quilômetros por real. Tá? Então, se deu 10 quilômetros, vamos dizer, você cobra R$5 da gasolina dele, né? Que é 1 litro de gasolina. Então, essas taxas elas se multiplicam. Isso que é importante que você saiba. Então, ó, dy du é igual a 10, tá? Du dx é igual a 1 quinto. Então, y tá ligado a u, que y é a quilometragem, u é o volume do tanque, e u está ligado a x, que é a quantidade real investida. Então, ó, dy dx é 10 vezes 1 quinto vezes 2. Então, essas taxas de variação se multiplicam. O que acontece? Você tem lá a função de uma função, você calcula a derivada da função maior e multiplica pela derivada da função menor. A gente vai ver alguns exemplos já já. Então, por que a regra da cadeia? Significa que nós vamos encadeando as taxas de variação tal como em uma cadeia ou em uma corrente. Em inglês, a regra da cadeia se chama chain rule, tá? Que significa a regra da corrente. Então, você vai encadeando com elos, assim. Então, se você tiver f de g de h de x, você tem como é que é? df dg, dg dh, dh dx. Você vai encadeando essas coisas. Então, se g for diferenciável no ponto x e f for diferenciável no ponto g de x, então a composição f de g de x será diferenciável no ponto x. Além disso, se y é igual a f de g de x, u é igual a g de x, y será f de u, então dy dx é dy du vezes du dx. A regra da cadeia é isso, tá? Então, tem um mnemônico também para caso você queira lembrar. Então, a fórmula da regra da cadeia é exatamente o que resultaria se a gente cancelássemos, meu Deus do céu, se nós cancelássemos os DU, tá? Então, eu falei a gente e olhei aqui e fui enganado por mim mesmo. Tá? Então, se nós cancelássemos os DUs. Então, isso não pode ser feito, mas é uma boa forma de lembrar. Por que não pode ser feito? Porque a DYDU não é uma operação de DY sobre DU. DYDU é uma operação e DU e DDX
DDU e DDX são operações. Então, DDU significa tomar a derivada de y com respeito à variável u, e DDX aplicado em u é tomar a derivada de u com respeito a x. Esses Ds não se cancelam aí, tá bom? Existe uma outra forma de você fazer sem as variáveis intermediárias. Então, as variáveis intermediárias, por exemplo, o u, podem gerar confusão em algumas pessoas. Portanto, se for o caso de sentir dificuldade, é possível escrever a regra da cadeia sem elas. Então, ó, d de x de f de g de x é f' de g vezes g' de x. Eu vou mostrar para vocês nos exemplos, fica mais fácil de entender. Então, a gente vai dar um nome aí interessante para essas coisas. Tá? A função f de g de x, a gente vai dar um nome interessante aí para o argumento que está em parênteses, que é essa variável intermediária. Então, esse elemento que assume a função de variável independente dentro do parêntese em relação à função f, tá? Porque a variável independente é x, né? A variável dependente é y. Aí tem duas dependências. Mas o que assume a posição de variável independente em relação a f, que é a g de x, a gente vai chamar de argumento. Então, a função g de x é o que está dentro dos parênteses das funções. No caso de funções comuns, o argumento é a própria variável independente. Já no caso de funções compostas, o argumento é uma função da variável independente. Então, a gente pode dizer que a regra da cadeia é o produto da derivada da função com respeito ao argumento, vezes a derivada do argumento com respeito à variável independente. Então, para você não ficar aí boiando, eu trouxe alguns exemplos. Olha, então, se eu tenho a função f de x, que é cosseno de x, e g de x igual a x quadrado, f de g de x, ó, não é nem ao cubo aqui, é ao quadrado. Tá? Então, x quadrado é o argumento do cosseno. A mesma coisa, f de x igual a e de x e g de x é cosseno de x, f de g de x é e elevado a cosseno de x. Cosseno de x é o argumento de e de x. E f de x é log do módulo de x, g de x é raiz de x, f de g de x é o log do módulo da raiz quadrada de x. Então, a raiz quadrada é o argumento do log. Terceira forma. Ainda há uma terceira forma de encarar a regra da cadeia. A derivada de f de u com respeito a x é f' de u du dx. É totalmente equivalente às outras. Tá bom? E agora a gente passa para os nossos exemplos. Essa aula é um pouco mais curtinha. Eu vou dar uma ênfase maior nos exemplos. Isso aqui é umas conversa furada que eu estava contando. Em primeiro lugar, parece que eu estava planejando uma discussão com uma pessoa, né? Cadê agora? Vamos tentar abrir aqui em notas de cálculo. Está aqui, notas de cálculo. Vamos lá. A gente já vai começar aqui de grande, né? Já vai começar aqui sem brincadeira. A gente aqui é moleque doido. Rapaz. Bora. Dani, você vai ficar assim, cara. O computador tá de mal comigo aí. Vamos lá. Exemplo 1. Encontre a derivada se y de x igual a x seno de x. O professor, você já começou, moleque doido, né? Derivada do produto aqui, pai. Então, utilizando a regra do produto, dy dx, é o que, ó? Regra do produto.
derivada do primeiro vezes o segundo. Mais o primeiro, derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Bom, gente, acabamos de ver que a derivada do seno é cosseno. A derivada de x é 1. Então, ó, seno. E aqui é cosseno. Pronto. Ora, ora, ó. A derivada de x, seno x, é seno x mais x cosseno x. Tá? Exemplo 2. Exemplo 2. Usando... Aqui, ó. Encontre dy dx se aqui for seno de x dividido por 1 mais cosseno x. Então, a gente já vai revisando também o conteúdo de outras aulas, né? Aí, agora, a gente vai usar a regra do quociente. Então, usando a regra do quociente, dy dx é derivada do seno, aqui, ó, derivada do seno vezes 1 mais cosseno menos o seno de x vezes a derivada de 1 mais cosseno. Aqui, ó. Vou botar a linha aqui. Agora esse aqui ficou feio pra caramba. Parece a minha cara quando eu acordo. Opa, esse aqui não tem. E aqui, ó, 1 mais cosseno de x ao quadrado. Pronto, ó. Isso aqui a gente não vai nem mexer. Deixa assim mesmo. Tá? Aí, a derivada do seno é cosseno, né? 1 mais cosseno. Como a derivada do seno é cosseno e a derivada do cosseno é menos seno, lembre-se de que a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, aqui, ó, cosseno de x. Eita, eita. Eita, como erra. Aqui, ó. Fazendo... Tem coragem, mestre? Aqui. Aqui, ó. Pronto. Então, a derivada do seno é cosseno. Cosseno de x. E a derivada de 1 mais cosseno é... Derivada de 1 é zero, mas a derivada do cosseno é menos seno. Então, como a derivada de 1 é zero, isso aqui vai ficar mais seno ao quadrado. Tá? Vamos multiplicar um seno por um seno. Pronto, gente. Aqui, ó. Aí eu vou fazer o quê, ó? Cosseno vezes 1 é cosseno, e cosseno vezes cosseno é cosseno ao quadrado. Então, aqui, ó. Olha lá, rapaz. Quem você pensa que você é? Aqui, ó. Quem você pensa que você é, rapaz? Usando a relação fundamental da trigonometria. Então, ó, dy dx, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, né, é 1. Eu vou até colocar aqui, ó. É igual a 1. Aí você tem, ó, cosseno ao quadrado mais 1 é igual a 1 mais cosseno. Opa!
Cosseno mais 1 é 1 mais cosseno. E aí, como nós temos aqui o cosseno ao quadrado embaixo, nós vamos ficar com dy dx é 1 sobre 1 mais cosseno de x. Achamos. Beleza? 2 exemplos legais aí para você. Tá? Tem uma aqui legal também. Ó. Exemplo 3. Encontre f', linha, né? De π sobre 4 se y, bota aqui y' de f4, de π sobre 4, lá ele. Y de x é igual a secante de x. Bom, como você viu, né, a derivada da secante é a secante tangente. Né? Rapaz, é a segunda derivada. É a segunda derivada, não é a primeira, não. É a segunda. Eita, é nós. Vamos lá. Então, calculando a primeira derivada, sabemos, né, que a derivada da secante é secante tangente. Então, y' de x, usa uma outra notação aqui, tangente de x, tá? Calculando a segunda derivada, temos, ora, não é tão difícil, né? É a derivada desse pelo outro, mais esse pela derivada do outro. Ou seja, isso aqui e isso aqui. Tá bom? Cara, me dá uma raiva esse negócio aqui, ó. Ele bota o x lá para cima. Pronto. Como a derivada da secante é secante tangente e a derivada da tangente é secante ao quadrado, temos aqui, ó, derivada da secante. Derivada da secante é secante tangente. Então, aqui eu vou botar mais uma vez, ó, sec x tangente ao quadrado. Bom? E a derivada da tangente é a secante ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar secante vezes secante ao quadrado, secante ao cubo. Beleza? Agora nós já temos matéria-prima para verificar algumas coisas. Assim, né, você pode escrever da seguinte maneira. Ó. Como a secante é 1 sobre cosseno, isso aqui vai ficar seno ao quadrado de x dividido por cosseno ao cubo de x. Por quê? Né? Porque temos 1 sobre cosseno vezes seno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado, e aqui é 1 sobre por cosseno ao cubo de x. Tá? Beleza? Então, aqui, ó, o seno de π, tá aqui, ó. Aplicando o valor de π sobre 4, que é o de 45 graus, né? Então, aqui, ó, você pega aqui, ó. Tá? Vou aplicar aqui em todo mundo, ó. O cosseno de o cosseno de π sobre 4,
é igual ao seno de π sobre 4 e ambos valem raiz de 2 dividido por 2. Então, só onde tem aqui, né? Vou colocar aqui, ó. Isso aqui eu vou botar 1 dividido por raiz de 2 sobre 2. Tá? Por quê? Porque se nós temos um seno e o seno tem um valor raiz de 2 ao quadrado, aqui nós temos raiz de 2 sobre 2 ao cubo. Então fica 1 a mais embaixo, então ele sobra. E isso aqui vai ficar raiz de 2 ao cubo. Ao cubo. Então aqui, gente, ó. Isso aqui vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2 dividido por 2 ao quadrado. Quanto é que é raiz de 2 dividido por 2 ao quadrado? É 2 dividido por 4. É meio, tá? Ó, isso aqui é raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 2 ao quadrado. Aí isso aqui vai ficar 2 dividido por 4, né? Então, 2 quartos. Só que isso aqui, 2 quartos é 1 sobre 2. Então, jogando lá para cima, ó, e tirando daqui, vai ficar 3 dividido por raiz de 2 sobre 2, tá? Isso aqui vai ficar... Se eu não esqueci nada. Então, aqui vai ficar 3 sobre raiz de 2 sobre 2. Aham! Então, aqui vai ficar 3 vezes 2 sobre raiz de 2. 3 vezes 2 sobre raiz de 2, que é igual a 3 raiz de 2. Que é 2, raiz de 2 ao quadrado dividido por raiz de 2. Tá? Então, chegamos aqui em 3 raiz de 2. Tá bom? No caso, você viu que se eu te pedir a segunda derivada aplicada num ponto, você calcula a segunda derivada e depois aplica no ponto. Tá bom? Exemplo 4. Vamos lá, uma trigonometriazinha aqui. Eu já passo para os exemplos da regra da cadeia. Então, suponha que o Sol nascente passe diretamente sobre um prédio de 30 metros de altura e seja θ seja θ o ângulo de elevação do Sol. Encontre a taxa segundo a qual o comprimento x da sombra do prédio está variando em relação a θ. Quando θ igual a 45 graus. Expresse a resposta em graus por metro. Vamos lá. Em primeiro lugar, importante, deixa eu ver se eu consigo fazer esse desenho aqui. Seria... Aqui, ó, o prédio.
também aqui, ó, tangenciando aqui o Sol. Aqui. Vamos lá. Fazendo o desenho aqui para vocês. Então, aqui, ó. Daqui até aqui tem X. Cadê? Tem que ser caixa de texto, né? Cadê? Texto. E a X. Ó. X. Aqui. Fazer um solzinho aqui, né? O sol é azul. Ah, o sol muda de cor, tá bom. Vamos lá. Pô, bora botar aqui um laranja, né? E borda dele é azul. Então, fecha aqui. E aí eu vou fazer um ângulo teta aqui. Pronto, ó. Aí, texto. Agora eu não sei se eu consigo fazer o ângulo teta aqui. Pronto, ó. Rapaz, dá para fazer miséria com isso aqui, né? Opa. Só falar bem, cara. A Microsoft é assim, cara. A Microsoft é uma farsa. É só tu falar bem dela, tá aqui, ó. Pronto. Criei minha primeira figura aqui no. Vou mandar agrupar aqui. Tem como agrupar? Não tem problema, vou tirar um print então. Pra tu começar a falar bem que o negócio já não dá certo. Tá? Tá aqui, ó. Tá. Então tá aqui, ó. Vocês fizeram aí, presenciaram, né? Eu fazendo a minha primeira figura aqui no Word. Então, à medida que você vai variando esse θ, esse x vai variando, né? Então, enfim, né? Você pode tirar a seguinte relação aqui, ó. A tangente do ângulo θ é, ó, tangente θ. Esse x é 30 graus, né? Ele diz aqui, ó. Prédio de 30 metros de altura. Então, tem 30 metros de altura o prédio, tá? Então, 30, que é o cateto oposto, dividido por x, que é o cateto adjacente, é igual a tangente de θ. Tá bom? O que implica em dizer que x é igual a 30 cotangente de θ.
Deixa eu fazer uma bobagem aqui. Eu inverti aqui, ó. Tá? 30 é cotangente de θ. Beleza? Então, a taxa de variação com que o comprimento da sombra varia com o ângulo θ é aqui, ó, dx dθ igual à derivada de x, né, com respeito a θ, de 30 cotangente θ. Isso aqui é 30 sai da derivada porque é constante, a derivada da cotangente é menos a cossecante ao quadrado de θ. Tá? Aí pede-se, né, em 45 metros. Quanto é que é a taxa? Então, para o valor de 45 metros, não, desculpa, 45 graus. Tá? 45 graus, nós temos que isso aqui é 30 menos 1 dividido por 30, 1 dividido por seno ao quadrado de 45, né? Desculpa, 30 seno ao quadrado de 45. Não é seno de 30, não, 45 graus, o ângulo. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Tá? Ao quadrado, né? Isso aqui dá meio, e lá em cima vai ficar 60. Então, é menos 60 metros por radiano. Então, o comprimento da sombra ele diminui de 60 metros a cada radiano que o Sol varia, tá bom? A cada radiano que o Sol aumenta. Se o Sol diminuir, é o contrário, tá? Aí, se você quiser saber aí para radiano, para grau, né? Você faz aí aquela conta lá que eu ensinei para vocês em Fundamentos de Cálculo, que é 180 graus equivale a 1 pi radiano, tá bom? No caso, aqui está metro por radiano e a resposta pede metro por grau, né? Então, transformando para metro por grau, um radiano são 180 graus, não é isso? Um radiano não. Pi radiano são 180 graus, então eu faço isso aqui, 60π dividido por 180. Agora sim, metros por grau. Tá? Ou vou escrever assim, né? Grau, melhor. Isso aqui dá aproximadamente 1,05. Agora vai ficar mais claro para você, né? Que é uma variação de 60 metros de sombra muito grande, né? Menos 1,05 metros por grau. Tá? Então, a cada grau que o Sol se move, o comprimento da sombra diminui 1,05 metro. Se move no sentido de aumentar θ, tá? Então, a sombra vai ficando mais assim, né? Aí, quando ele diminui, aumenta o comprimento da sombra. Tá? Quanto mais para trás o Sol fica, né? Mais próximo de zero tende, tá? Aumenta, né? Ou seja, se diminui, né? É uma taxa de variação negativa. Nesse caso, é para um aumento do ângulo θ. Para um aumento do ângulo θ, o comprimento da sombra diminui. E para uma diminuição do ângulo θ, ele aumenta. Vamos passar aqui para os exemplos da regra da cadeia, né? Exemplo 5. Regra da cadeia.
Então, aqui nós temos, ó, encontre dy dx se y de x é igual a cosseno de x ao cubo. Ah, professor, o senhor não está falando aí y de z de x, y de não sei do que. Pois é, você precisa entender esse conceito de função composta para enxergar e dizer, opa, aqui a função é composta. Então, no nosso caso, f de x é igual a cosseno de x e g de x é igual a x ao cubo. Então, para calcular aqui, ó, a derivada será aqui, ó, dy dx é igual a cosseno linha de 3 de x ao cubo. Eita, que eu fiz? Besteira, só pode. Tá aqui, ó. Cosseno linha de x ao cubo vezes... Gente... Que isso? Tá. Vezes x ao cubo, linha. Tá? Isso aqui é aquela fórmula alternativa. Ah, não. Tá de sacanagem comigo, cara. Pelo amor de Deus. Vou até salvar aqui. Tá? Vou fechar e vou abrir de novo. Pronto. Eu vou salvar e vou abrir de novo. Bora ver se vai dar o mesmo problema. Então tá aqui, ó. Quem é a derivada de x ao cubo? 3x ao quadrado, tá? Então, cai o expoente e diminui 1. Quem é a derivada de cosseno? Menos seno. Só que aqui a derivada não com respeito... Pô, mano, aí tá difícil, olha. Difícil, tá difícil, não sei mais o que fazer. Eu vou abrir um outro documento. Eu vou abrir um outro documento, notas de cálculo, notas 2 de cálculo, né? Pronto. Aí eu já vou salvar aqui. Notas 2 cálculo. Pronto. Então aqui, novamente, né? Vamos lá. dy dx é igual a cosseno linha de x ao cubo vezes x ao cubo linha. Pronto. Bora ver aqui. Então, ó, como eu tinha falado ainda há pouco para vocês, aqui, ó, derivada do cosseno é menos seno. Sem contar com respeito ao argumento. Agora a derivada do argumento é 3x². Tá?
Vou mostrar para vocês também fazendo com o primeiro formato. Então, ó, vamos pegar aqui, ó, cosseno de x ao cubo. Então, y de u, não, vou botar aqui u de x é igual a x ao cubo. Então, cos y de u é igual a cosseno de u. Tá? Vocês vão ver que vai funcionar da mesma forma. Executando a derivada, nós temos, ó, dy dx é igual a dy du vezes du dx. Tá? Aí, ó, vai ser derivada do cosseno, né, que é dy du, vai ser menos seno de u, vezes a derivada de u com respeito a x. Quem é a derivada de u com respeito a x? 3x quadrado. Então, aqui, ó, 3x quadrado, seno de u é x ao cubo. Tá? Então, derivei o que tem dentro e multipliquei pela derivada da função. Exemplo, esse é o exemplo 6, né? Encontre dy dx se y de x, se y igual a tangente x, espera lá, se y igual a tangente z e z de x foi igual a 4x ao cubo mais 1. Tá? Então, aqui no caso, a gente já tem as partes separadas. Então, componhamos as funções. Então, ó, y de z de x é igual a tangente de z, tangente 4x ao cubo. Tá? Mais 1. Então, calculando a derivada de y com respeito a x, temos dy dx igual a dy dz vezes dz dx. Tá? Então, dy dx é igual, ó, derivada da tangente com respeito a z, né? Derivada de tangente de z com respeito a z. Então, a derivada da tangente é secante ao quadrado, certo? Derivada da tangente é secante ao quadrado de z. E a derivada de z com respeito a x é 4x ao cubo mais 1, derivada da soma. Derivada de 1 é 0, derivada de 4x ao cubo é 12x quadrado. Tá? Aí quem é z? Né? 4x ao cubo. 4x ao cubo. Na verdade, isso aqui era de um exemplo, eu mudei o exemplo do livro, era assim, 4x ao cubo mais x. Aí, claro, aqui, né, vai ficar diferente um pouquinho. Mas se você encontrar esse exemplo no livro, né, vai ficar assim, ó, 12x quadrado mais 1. Tá? Mas isso aqui se fosse x. Se for 1, aí vai ficar só 12x quadrado, porque a derivada de 1 é 0. Tá? Então, a derivada da secante, ou desculpa, a gente não precisa calcular a derivada da secante, então assim, a gente vai ter aqui, ó, que z é 4x ao cubo mais 1,
Então, nós temos isso aqui como derivada. Bom? Tem várias aqui, né? Tem várias que você precisa fazer. Eu vou deixar esses dois aqui como exemplo, né? Mas é essencialmente a mesma coisa, né? Vou fazer mais um aqui, tá? Vou fazer mais um aqui, que é esse bem aqui. Exemplo 7. Encontre dy dx igual a raiz de 1 mais x quadrado. Isso aqui é legal. Então, vamos lá. Podemos entender que y aqui, agora, y de u de x é igual a raiz de u de x. E o de x é igual a 1 mais x quadrado. Tá? Isso leva a gente a escrever, ó, a função y de x igual a 1 mais x quadrado, tá? Dessa maneira. Então, a gente separa em duas partes. A gente pega o que tem dentro da função, que é o argumento, e pega também o que tem fora. Tá? Então, vamos lá. Realizando a derivada. Aqui, ó, y de dy dx é igual a dy du vezes du dx. Certo? Então, ó, eu vou expressar isso aqui dessa maneira. Ó. Isso aqui é raiz de u raiz de u. E aqui, o u é raiz de 1, quer dizer, 1 mais x quadrado dx. Que é a derivada de raiz de u? Tá? Então, executando os cálculos, derivada de raiz de u é meio, tá? Porque é u elevado a meio, elevado a 1 sobre raiz... Desculpa, elevado não. Dividido por raiz de u. E a derivada de... Quem é aqui, né? É meio, cai o meio, e aí fica u elevado a menos meio, que é a raiz quadrada embaixo, né? De u. A derivada desse polinômio é simples, ela vai ser 2x mais a derivada de 1, que é zero, de maneira que nós podemos escrever, ó, dy dx igual a 1 sobre 1 mais x quadrado, corto 2 com 2, sobra x, e voilá, temos nossa resposta. Tá bom? Mesma coisa aqui. Beleza, gente? Então, é isso, né, que temos para a aula de hoje. Tem vários outros exemplos que não são tão diferentes desse, né? Eu poderia apresentar todos para vocês, mas vou colocá-los como exercício e depois eu resolvo na aula relativa. Você tem menos coisa para estudar e você consegue se concentrar e fazer as coisas com mais calma, tá bom? Forte abraço a todos, um grande abraço.